Antes de começarmos nossa mensagem, só para mim não esquecer, lembrando que setembro, teremos aí uma grande data para todos os casais aqui, que é o nosso encontro de casal, 23, 24 e 25. Aqueles casais que quiserem participar, já está aberto as inscrições. Nós conseguimos fazer um levantamento hoje e fechou-se em R$320 o casal, e crianças de 6 a 10 anos ficou em R$80. Então, fora essa idade, não tem programação para crianças mais velhas, não é? E corram, as vagas são bem limitadas. Muito bem, nosso irmão André nos convidou para estarmos aqui esta noite, e eu fiquei pensando que nós iríamos falar, e eu trouxe um tema cujo qual nós estamos abordando ali no Jardim Portinari, e ele faz referência aos dias em que nós estamos passando, o desespero que nos cerca, porque nós percebemos que durante esses dias, a questão pandemia, a questão guerra, tem mexido conosco. Aliás, não somente conosco, mas com todos aqueles que estão à nossa volta. E a situação está de tal forma, a tal ponto, que nós vamos ao mercado e nós percebemos, bem nítido para nós, como tem afetado o nosso dia a dia, e isso tem trazido uma preocupação, de uma certa forma, muito boa, sim, porque se torna notório as palavras do qual nós cantamos no nosso primeiro hino. Ele está voltando. Está muito próximo o retorno do nosso Senhor. E essa noite eu gostaria de pensar um pouquinho, não no retorno, porque aí seria um outro estudo, mas eu gostaria de pensar em algumas palavras que estão ali em Apocalipse, cujo qual João, ao olhar aquelas palavras, nos faz refletir bastante sobre isso tudo que está acontecendo, e vai terminar com a seguinte pergunta, que eu já quero lançar ela aqui, para você ir começar a pensar sobre ela. Se o Senhor voltar hoje, aonde eu vou estar? Se o Senhor voltar agora, amém, eu vou ficar ou eu vou embora? Para isso, então, gostaria de convidar a todos que abrissem em Apocalipse, capítulo 4, e o verso 1. Apocalipse, capítulo 4, verso 1. Ele começa da seguinte forma: Depois disso vi, e eis que havia uma porta aberta no céu, e a voz que tinha ouvido no princípio, como a voz de trombeta, falando comigo, disse: Sobe aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois disso. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e nele alguém assentado. Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante à pedra de jaspe e de sardônio. Havia um arco-íris semelhante à esmeralda em volta do trono. Quando João olha e tem essa visão do céu, tudo isso acontece logo depois que Cristo conversa com as igrejas, fala sobre as igrejas, ele exorta as igrejas, incentiva as igrejas, e depois que tudo isso acontece, então esse mesmo fala para ele: vem cá que eu vou te mostrar o que deve acontecer. E a primeira coisa que ele vê é o trono do Senhor, e ele ali sentado, uma visão magnífica, muito linda, de todas as coisas, o qual um dia o crente vai ver. Mas ele, quando chega no capítulo 5, verso 1, ele nos diz da seguinte forma: Vi na mão direita, que é daquele que estava sentado, vi na mão direita daquele que estava assentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, e bem selado com 7 selos. Vi também um anjo forte proclamando em alta voz: Quem é digno de abrir o livro e de romper os selos? Mas ninguém
nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque não foi encontrado ninguém digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Após várias palavras de exortações, agora aquele que deveria ser o alento, aquele que deveria ser um momento de descanso, onde ia ser revelado para os seus todas as coisas magníficas que iriam acontecer. De repente, ninguém foi achado digno de abrir esse livro. O que irá acontecer então com a humanidade? Acabou-se a esperança? Será que tudo para por ali? Porque o nosso Senhor fala e deixa bem claro isso, que quando Ele olha para a humanidade, infelizmente por causa do pecado, e nós vamos ver daqui a pouco esses textos que falam sobre isso, não tem nenhum sequer digno de abrir. O pecado entrou na humanidade de tal forma, a tal ponto, que destruiu todos nós, infelizmente. E não é o fato de nós crescermos e começarmos a frutificar, e esses frutos então se tornarem o pecado. Porque o próprio Davi disse lá no seu salmo: em pecado me gerou a minha mãe. Não era que a mãe dele era uma mulher má, que a mãe dele era uma mulher o qual buscava coisas erradas. Pelo contrário, quando Davi diz aquelas palavras, ele quis dizer que todos nós nascemos já, infelizmente, pecadores. Eu já disse aqui isso várias vezes, gosto de dar esse exemplo. Quando a gente é pai pela primeira vez, a gente fica meio bobo, né? E eu lembro quando a Nicole nasceu, e assim que a enfermeira disse que nasceu, eu saí correndo lá para ver a menina, nem esperei, tomei do braço da enfermeira e catei aquela menininha, né, todo emocionado, pai, primeira vez. Mas infelizmente eu olhei para aquele pacotinho, tão lindo, é que é a cara da mãe, tá? Tão bonitinha. E a primeira coisa que já me veio na cabeça é uma pecadora. Mas ela acabou de nascer? Sim, de verdade, tinha acabado de nascer. Mas infelizmente, nos diz lá em Romanos 5,12, assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo ser humano, porque todos já nasceram pecadores. E se tornou nítido, bem claro isso para mim, com o fato do momento em que ela começa a crescer, começa a se desenvolver, e nós vemos que os primeiros frutos daquela criança não são frutos de gentileza. Quer um exemplo disso? Todos aqui já foram pai, passaram por isso. Quando a criança quer alimento, ela dá birra, chora, esperneia, e se a mãe começa a amamentar ali e o leite demora um pouquinho, a criança morde, bate. Quem ensinou? Quem ensinou essa criança a dar birra? Quem ensinou essa criança a fazer esse tipo de coisa? E assim que começa a falar, incrível, né? Fala papai, mamãe, mas se tiver alguém falando outro tipo de palavra próxima, como pega palavras ruins assim, ó, rapidinho. Responder pai e mãe, fazer malcriações, como é fácil, não é? E quando nós nos envolvemos e crescemos e nos tornamos adultos, aí sim se torna cada vez mais e mais notório na nossa vida os frutos do pecado. Você foi almoçar, domingo, né? Gostoso, né? Aquele almoço de domingo e tal. Resolveu fazer o almoço. É como você comprou um frango muito grande. Lógico, você chamou os amigos para comer o frango. Todo mundo foi lá e pegou o frango, sobrou só a cabeça para você. Seja sincero, qual é o sentimento que vem no seu coração? Que bênção, gente! Ainda bem que vocês deixaram a cabeça para mim. Não é esse sentimento que vem para nós. Não é possível.
Domingo inteiro cozinhando. Até agora nesse fogão, e agora que eu vim comer, tinha o quê? Só uma cabeça de frango. Será que... E pelo fato de nós sermos assim, quando João tem essa visão, e vê aqui esse trono, e o Senhor segurando este livro, e ele olha para toda a humanidade, quem era digno de romper esses selos? Quem era digno de abrir esse livro? Ninguém. Verso 5, André? 5:5. Então os anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Muito bem. Eis que o leão da tribo de Judá. O nosso Senhor Deus, Ele é um Deus verdadeiro, que não mente, e que tudo o que Ele diz, Ele cumpre. Uma das coisas notórias de nosso Deus, quando Ele olha para Davi, e Ele promete para Davi que a sua descendência ia reinar por toda a eternidade, que os seus descendentes iriam assentar no trono, e ali estariam. Pergunto para vocês, Davi está vivo? Não. Salomão, né? Seu grande filho, está vivo? Não. Então de quem Deus estaria falando? Quem é este da tribo de Judá, raiz de Davi, descendência de Davi, que tem o poder para abrir esses livros? Para isso eu gostaria que vocês voltassem um pouquinho. Nós vamos iniciar em Mateus capítulo 1, e o verso 1 nos diz da seguinte forma: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Lá em Deuteronômio, eu vou voltar lá, mas vamos para Lucas, por favor. Capítulo 1. Lucas capítulo 1, verso 26. Lucas 1 e 26, nos diz da seguinte forma: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem comprometida com um homem da casa de Davi, chamado José. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: salve, agraciada, o Senhor está contigo. Ao ouvir esta palavra, ela ficou perturbada e pôs-se a pensar o que significava esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não temas, Maria, porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem lhe porás o nome de Jesus. Esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, seu reinado não terá fim. O Senhor Deus, para cumprir a sua promessa, ele vai a essa mulher tão simples desta cidade. Não era uma rainha, não era alguém na sociedade, estava em status, mas uma mulher simples. Mas essa mulher que, na verdade, toma uma decisão e tem uma posição perante Deus ímpar. Só começando, este anjo Elias chega para essa mulher e disse: o Senhor é contigo, agraciada. Com certeza ela se pôs a pensar: o que significa isso? Muito bem sei que todo ser humano é pecador. Muito bem sei que nós, para com Deus, não somos nada. Como de repente este vem para mim e me dá tão grande saudação?
E continuando, ele ainda se vira para ela e diz que ela terá um filho. Humanamente falando, todos nós iríamos pensar da seguinte forma: Maria está desposada. Desposada naquela época é a mesma coisa que noiva. Bom, se eu estou noiva, com certeza então vou ter um filho do meu esposo, José, que esse José é da linhagem de Davi. Então esse menino que vai nascer entre eu e José vai reinar. É aquele que vai trazer para Israel a esperança. Isso é uma coisa natural em que todos nós iríamos pensar. Concorda? Está desposada, vai casar, vai ter um filho. Porém, a Maria fala da seguinte forma. 34. Então Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isto, visto que não conheço o varão? O anjo lhe respondeu: o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Assim, o santo que há de nascer de ti será chamado o Filho de Deus. Caro ouvinte, na nossa vida, quando Deus fala conosco, quando Deus vai nos mostrar quem somos e o plano dele para a nossa vida, nós podemos tomar duas decisões: a decisão de concordar com Deus e fazer de acordo com a vontade de Deus, sabendo que Ele é o soberano e que Ele quer o melhor para nós, ou nós simplesmente podemos recusar e continuarmos a nossa vida, prosseguindo ela, como se nós não tivéssemos ouvido nada. E isso parece impossível, mas eu já vi várias vezes acontecer. Quantas vezes nós vamos até as pessoas, falamos da situação da pessoa perante Deus, falamos do plano tão maravilhoso que Deus tem para a vida delas, e não foi nenhuma nem duas vezes que a pessoa se virou para mim e disse: tá bom, eu vou continuar a minha vida do jeito que está, vou continuar a caminhar. Principalmente quando a pessoa começa a analisar, a pensar em tudo aquilo que aparentemente ela está perdendo. Maria, quando escuta essa mensagem deste anjo, logicamente veio na cabeça dela um ponto que está lá em Deuteronômio 22, verso 13 e 14. Gabriel, quer ler para a gente? Deuteronômio 22, verso 13 e 14. Verso 20 e 21. Porém, se isso for verdade, ou seja, se ficar provado que a moça não era virgem, então a levarão à porta da casa de seu pai, e os homens da cidade a apedrejarão até que morra, pois cometeu um ato infame em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim vocês terminarão o mal do meio de vocês. Obrigado. Observem, Maria agora está perante uma posição e que ela tem que decidir. O que estava na lei e o que mostrava na lei daquela época, provando que aquela mulher concebeu um filho e que não era daquele homem, logicamente ela se deitou com outro homem.
Nesse ponto, nesse momento, essa mulher seria apedrejada até a morte. Até a morte. Se ela parasse para analisar o risco que ela estava correndo, tudo aquilo que estava pesando sobre a sua vida, humanamente falando, qual que era a coisa mais lógica de se fazer? Não quero não. Que José, na hora que ele me encontrar, que ele vê que eu estou grávida, que não é dele, a morte virá sobre mim. Porém, esta mulher, quando ela vê essa situação, ela simplesmente decide dar ouvidos ao nosso Deus, dar ouvidos àquilo que Deus tinha falado e crer que Ele era poderoso para aguardar. Ele era poderoso que mesmo que viesse exércitos contra ela, se for a palavra de Deus, então é verdade e nenhum mal virá sobre mim. Quantas vezes você já tem vindo aqui e escutado sobre Cristo? Quantas vezes você já tem escutado sobre este Deus? E muitas vezes você olha ao seu entorno, olha as coisas que estão aqui, e às vezes coloca aquilo na balança e julga aquilo como sendo muito mais importante do que a palavra de Deus. Acha que a perca que você vai ter pelo fato de abraçar aquilo que Deus está falando é muito maior do que aquilo que Deus está dizendo. Sabe? Porque nós conhecemos Maria hoje. Sabe por quê? Ela foi agraciada de carregar o Filho de Deus? Porque ela simplesmente ouviu o que Deus estava dizendo. Ela simplesmente creu naquilo que Deus estava dizendo. E depois nós podemos, ainda não vai dar tempo, pensar em José e como ele teve também a mesma posição. E foi através desses dois que o Senhor começou a cumprir o seu propósito daquele que poderia abrir o livro e falar sobre o grande futuro de toda a humanidade. E nós vemos então lá em Apocalipse, agora o verso 6, nos diz da seguinte forma: Então, no centro do trono, dos 4 seres viventes, dos anciões, vi um cordeiro de pé, como tendo sido imolado. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Lá em Hebreus nos diz da seguinte forma: com efeito, quase tudo se purifica com sangue, porém, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Porém, sem derramamento de sangue, não há pagamento sobre o pecado. Para com o Antigo Testamento, era simples para eles, e ele já fazia parte do seu dia a dia. Aliás, o próprio Deus havia instituído, e eles levavam animais, aqueles animais que tomavam o lugar do ser humano, e eles davam a sua vida em prol, resgate do ser humano. Porque o salário do pecado é a morte. E ali havia o verter de sangue, havia o sacrifício, a morte, para que o pecador então, através daquele sacrifício, daquele animal inocente, fosse inocentado. A imposição de mãos sobre aquele animal era como uma transferência da culpa, do pecado. Aquele animal estava tomando o seu lugar. Porém, aqui, quando nós olhamos para Apocalipse, este cordeiro que é apresentado aqui, em João capítulo 1, o verso 29, João diz da seguinte forma: E no dia seguinte, João viu a Jesus se aproximando dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na verdade, todos aqueles animais e todos aqueles sacrifícios só foi possível porque eles eram sombras, figuras do verdadeiro Cordeiro,
do verdadeiro sacrifício. Sabe, caro ouvinte, só existe duas maneiras de você quitar a sua dívida para com Deus. Só existe duas. A primeira delas, infelizmente, é aquela que o mundo mais abraça. É você querer pagar a sua própria dívida. E Deus te dá a livre escolha. Você quer pagar a sua dívida? Pague. Mas o que acontece é que muitos de nós aqui, do planeta Terra, não temos muita noção de o que seria pagar essa dívida. Primeiro, nós acabamos de dizer, e a Bíblia deixa bem clara, que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o pagamento para efetuar essa dívida é através da morte. Essa morte, ela começou sim física, porém não para por aí. Quando a Bíblia fala de morte, ela também dá uma ênfase e deixa bem claro com relação à morte espiritual. E essa morte espiritual nada mais é que a separação entre o homem e Deus. Porque assim, quando o homem pecou lá no jardim do Éden, Deus o expulsou da sua presença e do jardim. O homem que se tornou pecador, agora infelizmente, não pode mais coabitar com este Deus. É como eu pegar um pano cheio de graxa e querer guardar ele dentro da minha gaveta, lá onde que eu guardo as camisetas. Minha esposa. Onde que a minha esposa guarda as camisetas brancas. O que aquele pano de graxa vai fazer com todas aquelas camisetas brancas? Vai sujar, vai contaminar. Deus alertou o homem. Deus disse bem claro e deixou bem claro para todos, para Adão, que não era para ele tomar do fruto, não é para ele desobedecer, não é para ele seguir aquele caminho. Porque o que Deus mais queria era manter a comunhão, manter aquele relacionamento. Foi para isso que Deus nos criou. Foi para isso que Deus nos trouxe ao mundo, para que nós tivéssemos esse relacionamento, para que nós vivêssemos ali de conformidade com a vontade dEle, e num lugar maravilhoso. Mas o ser humano escolheu o contrário. Nós escolhemos ao contrário. E essa morte que faz essa separação entre nós e o nosso Deus, infelizmente, nos leva para um lugar longe dEle. Porque assim que nós morremos, o nosso espírito e alma, ele tem um destino. Para Deus, pela vontade de Deus, seria morar com Ele. Mas aquele ser humano que escolhe pagar a sua dívida, só existe um outro lugar que ele pode ir. E esse lugar, infelizmente, se chama inferno. O Senhor Jesus, descrevendo o inferno, ele disse da seguinte forma: lá há choro e ranger de dentes. Ranger de dentes, eu acredito que muitos aqui já passaram por isso. Nós nos machucamos, nós mordemos os nossos dentes para tentar suportar aquela dor. Deus não criou aquele lugar para o ser humano. Na verdade, quando Deus o criou, criou para Satanás e todos os seus. O ser humano, por causa do seu coração duro, por não aceitar a vontade de Deus, por não querer ouvir a Deus, está indo para lá. A segunda forma, o qual pode ser paga a nossa dívida, é através deste Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus Cristo estava no céu, pois Ele mesmo fez o céu e a terra e tudo o que aqui existe. Quando foi fazer o ser humano, Ele estava lá e Ele nos fez com total amor. E Ele contemplou o ser humano se desviando, contemplou o ser humano abandonando, virando as costas para Ele. E Ele olhando para esse ser humano, e amando de tal forma, a tal ponto, viu que a maneira de pagamento só existia aquela, que não existia nenhuma outra possibilidade, e que o ser humano agora, a partir do momento que ele morresse, ele estaria longe dele, longe.
A Bíblia nos diz que Jesus Cristo abandonou o seu trono, não usurpou o ser igual a Deus, mas se esvaziou, se humilhou, esteve aqui com uma forma humana, aquele bebezinho que Maria carregou, tão simples, tão frágil, ele quis estar nessa posição, e não parou por aí, ele quis ir até a cruz de Calvário, para pagar o meu e o seu pecado. A dívida que era nossa, tudo aquilo que estava sobre nós, ele quis tomar para si. Quando todos o abandonou, quando toda a humanidade vira as costas para ele, ele dá a sua vida pela humanidade. O que Deus pede para você e pede para mim, é que nós olhemos para este Cordeiro, percebemos o tão grande sacrifício que ele fez por cada um de nós, que nós possamos crer nele como o nosso Salvador, o nosso resgatador, que aquela cruz era nossa, mas ele esteve ali no nosso lugar. Não vai dar tempo, mas vamos direto para o verso 11 de Apocalipse. Ele nos diz da seguinte forma: vi e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, e o número era de milhões e milhares de milhares, e eles proclamavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. E os anciões prostravam-se e o adoraram. Pode ser agora, ou daqui a meia hora, amanhã talvez, ou daqui a um mês, mas o certo é que o meu Senhor virá e não tardará. Se o meu Senhor voltar agora, para todos aqueles que estão aqui e olharam para o Cordeiro e creram nas palavras do Senhor, depositaram a sua fé, vamos todos embora e faremos parte desta tão grande multidão. Mas eu gostaria de convidar você, chegue na sua casa, abra o Apocalipse, capítulo 6, a partir do verso 1, e leia. Quando esses selos deste livro que estava na mão começam a ser rompidos, o que sobrará para esta humanidade? O que sobrará para todos aqueles que ficarem aqui? O meu tão grande desejo é que você consiga partir conosco para o céu, no momento do soar da trombeta. Que assim seja. Amém.